Boa noite, boa noite. Olá, olá, boa noite. Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Manda um oi para mim, para a gente conversar, que eu não consigo ver se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Olá, olá. Tá entrando gente. Hoje é domingo. A gente sabe que domingo é mais complicado, mas a gente tem uma presença muito especial, um enfermeiro muito especial, que faz parte da história da maioria dos enfermeiros que hoje vocês conhecem e que estão já trabalhando nos Estados Unidos, faz parte da minha história também. Só diz para mim se vocês estão conseguindo, escreve aqui no comentário se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver. Oi, Cid, oi, Denise, tudo bom? Muita gente já falei pelo DM. Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Responde para mim, por favor. Vou chamar agora o Márcio, que é um enfermeiro que hoje... Deixa eu tentar convidar aqui. É um enfermeiro... O áudio está ok? Obrigada, obrigada, Denise. É um enfermeiro que hoje já está nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros enfermeiros... Olha aí, olha ele ali. Foi um dos primeiros enfermeiros que a gente conheceu, que estava fazendo o processo e documentou um pouco desse processo. Ele faz parte da minha história e da grande maioria dos enfermeiros que vocês conhecem hoje. Estão aí nos Estados Unidos há mais de 1 ano, 2 anos. Todo mundo conhece o Márcio e pelo menos viu um dos vídeos dele. Depois eu vou botar o vídeo dele no Stories para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, a data para vocês verem quando tudo isso começou. E a gente vai começar com um pouquinho com o Márcio. Boa tarde, Márcio. Tudo bom? Tudo bom? Consegue me ouvir direitinho? Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo direitinho. Escreve pra gente aí se vocês conseguem ouvir. Elisa, Sara, se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho, por favor, deixa escrito para aí, para ficar mais fácil. Obrigada, Sara. O povo está entrando agora. Todo mundo vê? Não estão conseguindo ver? Nicole diz que não consegue, acho que está mais fácil. Eu consigo ver, tá? Para mim. Então, meu nome é... Para quem não me conhece, meu nome é Marco Hugo. Eu estou aqui há 6 anos, enfermeiro do Brasil, do Rio de Janeiro, para ser mais exato. Fiz meu processo, comecei a fazer meu processo em final de 2014, início de 2015. Passei no meu NCLEX em 2015 e moro aqui nos Estados Unidos desde 2016. E lá na época, já em 2015, assim que eu tinha passado na prova do NCLEX, meu processo estava encaminhando, comecei a postar vídeos no caminho. E isso foi há muito tempo, isso foi na época dos dinossauros. Não tinha quase nada aqui, assim. Eu fiz o processo do zero, assim. E aqui eu tô fico feliz de ser considerado aí um dos primeiros e ter ajudado tanta gente. Eu fico feliz. Legal, muito legal. Márcio, eu vou começar pelo começo, tá? A grande maioria dos enfermeiros, tem muita gente que já te conhece e tem muita gente nova que está conhecendo o processo agora e acabou não vendo seus vídeos ou não conhece, não entendem por que os enfermeiros que mais fizeram esse processo há mais tempo têm esse carinho tão grande por você e por toda a sua família. Me diz uma coisa, na época que você fez esse processo, a gente não tinha muita informação. Da onde veio a ideia de fazer o processo? Você é carioca também, né? Do Rio de Janeiro. Isso, professor. De onde foi a ideia de fazer o processo? De onde você se ligou que dava para fazer o processo todo do Brasil? Como é que foi isso para você e para sua família? Eu sempre quis morar fora pelo simples fato de eu conseguir trabalhar menos. Porque no Brasil eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhava 72 horas por semana. E aqui eu
Eu sempre quis trabalhar menos. Procurei meios de trabalhar para trabalhar menos. E aí, só um minutinho só. Só um minutinho, deixa eu botar aqui um fone de ouvido. Tô no carro aqui. Quem tiver com dúvida, já pode ir mandando as dúvidas aqui pra gente, tá? Que aí depois o Márcio vai tentar responder. Vou tentar botar o meu fone também, porque eu tô com uns zumbidos aqui. Veja se vocês conseguem ouvir. Eu acho que os fones foram conectados, ele vai pegar o fone dele também, para ficar melhor. Vai botando as dúvidas de vocês aí embaixo pra gente, que ao final a gente vai tentar responder todas. Escreve na perguntinha, porque fica mais fácil de achar as dúvidas, tá bom, gente? Olha Desculpa, aí, olha aí. só porque Imagina. o carro aqui. Entra aí pra gente conversar. Domingo é um dia corrido. E a gente te agradece, a gente sabe que você tem todos os dias corridos, a gente te agradece por ter entrado aqui com a gente. A gente está tentando fazer essa live, gente, ó, há muito tempo. Márcio é uma pessoa ocupada, graças a Deus a vida dele só vai de vento em popa, mas hoje ele tirou esse minutinho para conversar com a gente. Desculpa. Pode falar. Imagina, tá ouvindo agora melhor? Acho que tá todo mundo ouvindo. Então, eu sempre quis trabalhar menos, porque no Brasil eu trabalhava muito, 72 horas por semana. Uhum. Então eu queria meios para trabalhar menos. Então eu pensei, tentei vários países, na época eu tentei Itália, e eu demorei quase 10 anos para convencer a Soraya, minha esposa, para sair. E depois de muito tempo, aí eu já tinha desistido da ideia de morar fora. E aí eu li num fórum de enfermeiros estrangeiro que era possível ganhar o Green Card com enfermagem. E foi um fórum acho que, não sei se eram enfermeiros filipinos, eu não sei, era um fórum de enfermagem e havia mencionado essa possibilidade. Eu falei assim, pô, será que é verdade? Aí, por acaso, uma colega minha de plantão tinha estudado com um enfermeiro que estava aqui na Flórida, o Flávio de Nascimento. Muitas pessoas conhecem ele também. Então eu mandei um contato com ele e ele falou que era possível e tinha falado mais ou menos, mencionado como sobre CGFNS, mencionado sobre o board da Flórida. Achei aquilo interessante e eu comecei a fuçar. Aí na época, o CGFNS tinha um manual de como fazer o processo. Uhum. E eu baixei esse manual e li o manual todo. Assim, vou fazer isso aqui então. Eu comecei a fazer o processo passo a passo seguindo o manual. Sozinho? Sozinho. No Brasil você encontrou nenhum outro enfermeiro brasileiro fazendo daqui? Não, fazendo não. Só tinha o Flávio, como eu falei com você, o Flávio, que já tinha feito e ele tinha falado para mim, ele tinha dado esses caminhos. Mais ou menos de como seria. E aí eu fui e falei assim, aí eu comecei a fazer. E eu liguei para o CGFNS e mandei documentos, dá para fazer, vamos fazer. Aí foi dando certo. Eu vi que aí eu recebi, aí depois eu vi que era possível na época, não sei se ainda é possível, acho que o CGFNS ainda faz isso. Pagava o Expedite Review, ou seja, em 3 meses eu consegui minha SES. Eu já falava inglês. E aí começou a saga e eu fiz a prova do TOEFL enquanto isso. Minha primeira prova do TOEFL que eu fiz, eu consegui 82 pontos, mas não tirei os 26 do speaking, que era necessário para a imigração. Mas a pontuação que eu tirei foi o suficiente para eu conseguir dar entrada no processo pelo board da Flórida, porque eles exigem uma pontuação menor e não tem mínimo no speaking. Então aí foi o suficiente para eu conseguir fazer a prova. Ele ganhou autorização para fazer a prova do NCLEX. Fiz a prova do NCLEX e passei em 2015. Mas o motivo da descoberta foi isso. Foi esse fórum de enfermeiros estrangeiros que eu vi em 2014, se eu não me engano, que eu li isso. E para convencer a sua esposa de que não era um tráfico de órgãos, que não era nada errado? Não, porque após eu ver o fórum, eu entrei no site da imigração americana e vi que era possível. Que tinha um caminho, né? Quando eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da imigração americana. E eu vi que existia esse visto para enfermeiro. Então, por isso que eu
assim, não, é uma coisa real, não é uma coisa, não é uma besteira, não é uma coisa fantasiosa que as pessoas falam, entendeu? Uhum. O fato disso é que me refreou muito tempo de eu começar a postar os vídeos. Que eu, não que- a minha intenção era postar os vídeos lá em 2014, quando eu comecei o processo. Filtro, gente. E Olha, tudo bom? Deixa Tudo eu achar bom? um filtro, pelo amor de acha um Deus. filtro que sem filtro eu nem entro. Se tiver sem filtro, eu nem entro aqui. Pode estar o cenário bonito que eu nem entro. Tá mais bonito. Mas fala, desculpa. Fala. E aí Então, você viu que tinha caminho e que era tudo de verdade. Porque muita gente chega, tô falando isso, porque muita gente chega perguntando para mim. Eu estudei na FRJ, você estudou acho que na Unirio, né? E na uhum, época essa situação da Itália aconteceu e a gente ficou com muito medo, porque eles foram nas faculdades públicas. E aí eles estavam uhum. começando a chamar para trabalhar. Só que a minha família, eu era muito nova, minha família falava que isso aí era qualquer coisa menos, pô, a enfermeiro na Europa, naquela época não tinha nem a ideia dos Estados Unidos. Não, Minha mãe não falou, tinha você não vai nada. não, você vai lá e vai trabalhar com outra coisa, não vai ser enfermeiro. Por isso que eu falo assim, a família, há 10 anos atrás, era outro momento, né? A gente não tinha É, informação nenhuma e ninguém fazendo a prova. Agora me conta da sua saga, a nota de inglês, porque tem muita gente que faz a prova uma, duas vezes e quer desistir porque não passa de primeira. A uhum. prova, ela é uma prova complicada, é uma prova diferente. Às vezes o inglês que você tem, ele não está adaptado ainda para as provas. Conta pra gente como é que foi para você passar tanto na prova do inglês como passar para o NCLEX. Então, só fechando o que eu estava falando sobre por que eu não postei o vídeo antes, eu queria ter algum material, passar de alguma prova para dar uma credibilidade no que eu estou falando. É real, tá aqui. Passei na Uhum. prova. Na prova Existe. do processo. Meu processo está iniciando, aqui está minha SES e tudo mais. Aí eu comecei a fazer a prova os vídeos. A minha saga do inglês foi assim, eu sempre, desde moleque, eu sempre quis aprender inglês. Eu nunca estudei inglês, mas sempre gostei de inglês, porque eu sempre gostei de música e minhas bandas favoritas era de rock e era sempre cantava em inglês. Então eu comecei a ter interesse por inglês. E jogava na época, moleque, jogava videogame, tinha uns 10, 12 anos, e sempre gostei de inglês. Então eu comecei a aprender inglês. Então eu já falava inglês. Só que o formato da prova é diferente. Então eu comecei a estudar como que é, em vez de estudar conteúdo de inglês que eu já sabia, o que o TOEFL pede? Eu comecei a estudar isso. O que o TOEFL pede? O TOEFL, a prova de speaking é assim, a prova de writing é assim, a prova de escrita é assim, a prova de leitura é assado. Então eu comecei a ver estratégia de como fazer a prova. Que tanto que tem muita gente que sabe inglês, mas se dá mal na prova de leitura, porque acha que pode ler a prova toda antes de fazer as questões. E o tempo não permite isso. A estratégia do TOEFL é pergunta, questão, questão, leitura do texto, questão, texto, questão, texto. Se você for ler o texto todo para depois fazer as provas que nem a gente faz na época da escola, não vai dar certo, vai acabar o tempo e você não vai conseguir fazer. Então eu comecei a estudar isso. Só que eu não passava no speaking, porque eu não conseguia me adaptar ao formato do speaking de você falar no microfone num computador. É, E eu tentei ver umas 5 vezes. Eu Uhum. vi pelo formato da prova do TOEFL que não é impossível você tirar 25 pontos. Ou você tira 24 ou você tira 26. Uhum. Então é 21, 22, 23, 24, 26. O 25 não é possível. E eu tirava sempre 24, 24, 24. Ou seja, faltava coisinha para eu tirar os 26. Uhum. Que não saía, não saía. E eu já estava com um contrato, já tinha assinado um contrato com uma empresa, com uma sponsor, e eu ficava com aquele contrato nas minhas costas, me pesando. Mas a minha empresa, meu sponsor foi maravilhoso, foi o Grady Payton, eu não tenho nada que reclamar, foi maravilhoso. Eles me apoiaram muito e falaram assim, Márcio, por que você não tenta o IELTS? Sobre na minha cabeça, IELTS sempre foi impossível de fazer. Na minha cabeça, eu não tinha estudado IELTS porque na minha cabeça ilimitada era IELTS, é para quem é o top das galáxias, sacou? De inglês. E não quem é o Zé das Couve, que nem eu, que aprendeu inglês sozinho. Uhum. E eu fiz aí eu assim, tá bom, vou fazer o IELTS. Fiz o IELTS, passei de primeira. tá vendo, gente? Ai, gente. Aprendeu inglês sozinho. Isso é força de É, vontade. Porque, o Márcio, a gente recebe muita pergunta. A pessoa fala, poxa, eu tô no zero, não consigo. Será que eu vou conseguir? Gente, tá aí. O Márcio foi aí o primeiro enfermeiro, a né, que gente se fala abriu. desde, a gente se fala desde, acho que antes de eu viajar para os Estados Unidos, a gente se fala, É eu e verdade. você. Márcio, olha, eu aqui publicamente quero te agradecer
Que Pela... isso? Não tem como, né? Não tem como. A gente tem uma consideração por você, um carinho, um respeito muito grande pelo que você é, pelo que você Ah, pelo que você se disponibiliza para os enfermeiros, viu? Agradecer por você mostrar essa oportunidade para a gente, que a gente tem sim uma oportunidade lá fora, que nós podemos sim, e você é o responsável por isso. Não adianta. Você vai eu, eu, carregar esse eu título aí. lembro, eu lembro quando eu comecei a postar vídeo, eu lembro que eu falei com vocês no início que eu fiquei com medo de postar o vídeo sem ter algo em mãos. Mesmo as pessoas falavam, isso é caô, isso é mentira, isso é golpe. Sim, E eu porque lembro, eu tive todo o cuidado do mundo para postar. Quando tinha algo na mão, e mesmo assim, uma pessoa, eu lembro que falou assim, cara, isso aí é mó caô, rapaz, isso aí não existe, não. E eu já tava já tinha passado no Aniclex quando eu postei o vídeo, então eu estava tudo certo para viajar já. não, e Aí eu as falei, pessoas escutam, às vezes perguntam assim, não, mas não é possível. É muito bom para ser Isso é verdade. verdade. História, né? Não tem como você sair do país, ir para os Estados Unidos com documento, levando família, com emprego, isso aí é história. E a gente fala, as pessoas não acreditam. Mas está aí. O Márcio, Olha, o Anderson está dizendo que começou a fazer enfermagem por causa dos teus vídeos, Márcio. Olha aí. que olha a responsabilidade. Olha, porque olha só, não é incomum, tá, gente? A grande maioria dos filipinos, muito provavelmente esse fórum foi um fórum filipino, é quase impossível entrar na faculdade lá de enfermagem, mais disputada, Índia também, China. Por quê? Porque eles já sabem desse processo há 1000 anos. A gente está É, engateando, eles já estão no segundo grau, sei lá, já olha que engateando isso aí. coincidência. Após eu fazer a prova e divulgar os vídeos e começar a ter interesse de brasileiro vir para cá, abriram um test center do Daniclex em São Paulo. Foi exato, porque o exatamente Márcio assim. teve que fazer a prova dele nos Estados Unidos, Eu fiz, não tinha em São né? Paulo. Vim para cá fazer a prova aqui. Eu vim Quantas vezes fazer a você prova fez a aqui. prova e como é que foi para vocês Duas. para estudar para essa prova? Como é que foi o primeiro impacto, a primeira prova, como é que foi? Eu estudei, assim, minha vida sempre foi muito corrida. Eu sempre trabalhei em hospital psiquiátrico à noite e trabalhava como enfermeiro do trabalho na empresa multinacional de manhã. Então eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Então minhas horas de estudo eram na hora do almoço, minha hora de almoço, eu comia em 15 minutos e estudava em 45 minutos. E à noite no hospital psiquiátrico quando estava de plantão. Quando estava em casa era mais difícil, porque eu tenho obrigações de família, então era mais difícil de eu estudar em casa. Então meu horário de estudo era... eu estava no caminho, eu não dirigia eu dirigia, mas eu ia de carro para o trabalho, e tinha engarrafamento no Rio de Janeiro, então era 1 hora e pouca no engarrafamento no Rio de Janeiro estudando no ônibus, minha hora de almoço e à noite. E eu estudei por 4 meses para fazer a prova Não, 3 meses para estudar para fazer a prova do Uniclex. Só que a primeira vez eu estudei muito conteúdo. E eu quando vim para cá, eu não sei por que marcaram minha primeira prova. Gente, não é caô, é verdade. 5 da manhã. Ai, Minha prova era às 5 da manhã. Eu não sei por que marcaram minha prova às 5 da manhã. Então eu tive que acordar às 4. Eu estava hospedado na casa de um amigo, do Flávio. E eu saí de lá às 4h30 da manhã para chegar no local de prova às 5 da manhã. Então depois e na época eram 6 horas de prova. Hoje em dia mudou, hoje em dia é menos tempo de prova. Na época eram 6 horas de prova. Quando chegou em 5 horas de prova, já estava morto, já estava mais concentrando nas questões. Então, e na prova do Uniclex, o macete é você se concentrar em todas as questões. Você fazer como todas as questões como se fosse a última questão. E eu me desconcentrei nas últimas 5 questões. Aí eu vi, quando o computador fechou, sem saber que eu não tinha passado. Foi um baque em que eu fiquei assim, eu vim para cá, um investimento, pagar passagem aérea, pegar férias no trabalho, vim para cá, fazer a prova. Aí aí por sorte já tinha uma outra viagem marcada para cá, a passeio. Então eu aproveitei essa segunda passagem, agora eu tenho que passar. Eu vim para cá de novo e fiz a prova. Só dessa vez começou às 8 da manhã. Eu estudei mais um mês, porque foi o tempo certinho que demorou para marcar a próxima prova. A primeira prova eu fiz em julho. Eu lembro que foi até dia 2 de julho, porque dia 4 de julho foi a comemoração aqui, foi um dia que eu voltei para o Brasil. Não foi dia 2 de julho que eu fiz a prova. E a outra foi dia 12 de agosto, um mês depois. Eu voltei aqui para cá, e dessa vez foi 8 da manhã a prova, eu fui mais preparado, eu vou prestar atenção em todas as questões, fui sem pressa. E fui fazendo a prova, Quando eu vi, já tinha 6 horas de prova, e eu estava na questão 220, e eram 240 questões. E a prova parou, acabou o tempo. Eu falei assim, ferrou, não passei de novo. Porque na minha cabeça de brasileiro concursado, de concurso no Brasil, concursado, exatamente. no Brasil, quando acaba provas
não feitas, questões não feitas, é questões não acertadas. Tânia, Acho que o seu áudio está ruim. Voltou. Pode falar. questão não feita é questão não Errado. acertada, é errado. Eu falei assim, não passei, fiquei desesperado. Mas eu saí de lá já lendo de novo, na época não tinha ninguém, lembra-se, galera? Não tinha brasileiro comentando. Eu entrei de novo nesse mesmo fórum que eu aprendi sobre a possibilidade do Green Card, entrei nesse mesmo fórum e vi que quando acaba o tempo, a prova, eles pegam as últimas 20 questões e vê a curva. Se a curva estiver ascendente, você foi aprovado mesmo que acabou o seu tempo. Eu falei assim, então tem uma esperança. Aí 3 dias depois eu paguei a taxa para você verificar mais rápido o unofficial result e vi que tinha passado. Que peso você tirou das costas, hein? Isso foi em 2015. Aí depois entrou a saga do inglês, tá? Isso foi tudo antes do inglês. A saga do inglês que foi um peso tão maior, ou seja, tão grande ou maior que o NCLEX, cara. Márcio, o inglês foi brabo. Foram quantas provas de proficiência que você fez? Ao total. 5 TOEFL e 1 IELTS. E isso foi depois... Qual você gostou mais, Márcio? Como você se preparou? Fala um pouquinho pra gente como foi o seu preparo do inglês. Você já tinha um nível de inglês? Ele falou foi o isso seu logo preparo no para a comecinho. prova? Eu sempre fui fluente em inglês, mas é diferente do fluente quando você é fluente e quando você faz uma questão numa prova de proficiência. Que a prova de proficiência, ela te pede coisas que você não precisa ter quando você conversa com seu amigo no dia a dia. Então é diferente. Mas eu me preparei assim, eu estudava todos os dias na hora do almoço e à noite no hospital psiquiátrico. Ô, Márcio, qual o tempo total do seu processo? Quanto tempo levou? E quanto você gastou? Você lembra? Lembro. O meu processo foi mais demorado, foi mais ou menos 2 anos, 2 anos e pouquinho, porque eu fiquei 1 ano só estudando para o inglês. Uhum. Eu passei na prova do NCLEX em 2015. E só passei na prova de proficiência em fevereiro do ano seguinte. Um ano depois. Né? Não, 6 meses depois. 6 meses depois. Tem muita gente perguntando se hoje, você sabendo como é o processo, o que você faria de diferente? Muitas perguntas iguais. Porque na época não tinha muita opção. As opções que você tem hoje não tinha na minha época. Hoje, por exemplo, já tem novas provas de inglês que você pode fazer. Tem o OIT que você pode fazer. Você tem o Joseph Silne que você pode fazer. Tem se eu pudesse fazer hoje com as opções que eu tenho hoje, eu faria pela Joseph Silne. Muito mais com rápido, certeza. com certeza. Que é mais rápido e menos dor de cabeça. Essa é a maior coisa diferente que eu faria, era isso. Mas a segunda coisa diferente que eu faria era eu ter me preparado pro TOEFL ou pro IELTS com mais tempo. Porque eu tinha pouco tempo para preparar. Não sei o que eu faria diferente, não. Talvez teria trago mais dinheiro para cá quando me mudei. Assim que chegou, me preparado melhor financeiramente para chegar aqui com mais dinheiro. Porque quando a gente chega aqui, embora a gente tenha um documento e tudo mais, a gente não tem Social Security, só que a gente não tem crédito nenhum. Tudo que você vai comprar, você precisa de crédito aqui nos Estados Unidos. Tudo. Carro, você precisa de crédito. Porque se você não tem crédito, você vai pagar juros altos. E aí eu tenho me preparado mais financeiramente para trazer mais dinheiro para cá. Mas o que o Márcio está falando é verdade, viu? Chegar aqui e não ter uma grana boa para você começar a vida, que você vem começar do zero, sem crédito. É difícil. Lembre-se que a gente tem que montar um apartamento todo do zero. Móvel, panela. Principalmente quem vem com criança, né, Márcio? É caro. É caro. A gente tem ideia. A gente tem a ideia de que as coisas aqui são mais baratas. E são. Só que a gente vem pra cá, a gente vem com dinheiro do real, a gente não vem com dólar. Então já vem com esse baque, né? Com todo o dinheiro que você trouxer, divide por 5. Mas, muita coisa. Como é que foi o impacto da pegada no Tennessee? Ah, sim. Essa pergunta é fantástica. Obrigado por ter feito essa pergunta. Quando fala em Estados Unidos, todo mundo pensa em Flórida. E qual foi o impacto do Tennessee? Isso é uma pergunta para mim, viu?
Vai, O- o- Porque vai pro Tennessee. Você vai para Tennessee? vou para Murfreesboro. Ah, tá. Murfreesboro, perto, mais ou menos perto de onde eu morava, né? Eu morava em Memphis. Assim, o impacto prepare-se para você não falar português. Sim, isso é muito bom. Dá dor de cabeça. Por mais que você fale inglês, quando você não fala você só fala inglês 24 horas todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você não tem opção de não falar o português, dá dor de cabeça. Eu lembro que os 6 primeiros meses, eu fiquei assim, cara, eu tô cansado, eu ficava muito cansado. E o inglês é diferente, né? Porque o sotaque do Memphis É diferente. é diferente. Como é que foi para você nos primeiros dias, nos primeiros plantões, para se entender assim, lá? Eu falo assim, ó, prepare-se, se você vem para cá para trabalhar em emergência, por exemplo, você vai passar perrengue, que nem a Priscila, que foi para Memphis, onde eu morava, ela tá passando um perrengue, né, Pri? Ela tá passando um perrengue. Por quê? Porque você precisa entender o inglês na hora. Eu tive o privilégio de eu vir para um setor onde as coisas aconteciam de forma mais devagar. Eu fui para psiquiatria. Psiquiatria, você não tem ninguém parando uma parada cardíaca, não tem que pegar medicação na hora, não tem nem isso. É diferente. Então, a minha realidade é uma realidade mais confortável. Mas se você veio para um setor agitado como a emergência, como o CTI, prepare-se para o inglês. Se ainda mais se for para uma cidade como Memphis, como uma cidade mais americanizada, ou com sotaque mais forte, cidade do sul dos Estados Unidos com sotaque mais forte. Entendeu? A Flórida não é considerada do sul, embora seja sul, ela não é considerada do sul. O sul que os Estados Unidos diz é Tennessee, Louisiana, Georgia, entendeu? Texas. O Texas. Texas é considerado do sul, entendeu? E me diz, como é que foi a escolha do seu sponsor? Como é que foi isso? Então, a época, quando eu passei na prova do Uniclex, eu fiquei feliz, tudo mais, voltei pro Brasil. E no dia seguinte eu já estava trabalhando no escritório. Aí eu trabalhei no escritório, na hora do almoço, nos primeiros 30 minutos do almoço, eu mandei currículo, eu escrevi uma frase de um currículo assim, e mandei para várias empresas, isso botei como cópia oculta, né? Ou seja, vídeo no YouTube, você saiu disparando currículo. Isso, para várias empresas. 30 minutos depois, eu não estou brincando, 30 minutos depois, 3 empresas me ligaram. Eu recebi 3 ligações. A Grady Payton, a Passport USA e uma outra que eu não lembro. Querendo marcar entrevista comigo. Eu marquei entrevista para as 3, fiz entrevista com as 3, dessas 3, 2 me chamaram, que foi a Passport USA e a Grady Payton. E eu escolhi a Grady Payton pelo que eles ofereciam. Entendeu? Pelas coisas que eu ofereci. Por isso que eu escolhi o Grady Payton. Como de novo, eu não tinha para ninguém a perguntar, né? Hoje eu posso perguntar, Tamires, como é que é o Grady Payton? Ou fulana, como é que é sei lá, a Wes? O ciclano, como é que é? Eu posso perguntar para várias pessoas como é que é, porque são as pessoas que já têm esse contato com diferentes sponsors. Na minha época eu não tinha para quem perguntar, então eu fui pela sorte. E dei sorte de ser uma empresa fantástica. Te apoiou sua família? Foi uma chegada tranquila? Muito. Foi uma empresa fantástica. E eles eram cruz quando eu vim para cá. Muita coisa mudou depois que eu vim para cá. Muitas melhorias, né? Porque quando eu vim para cá, por exemplo, não tinha esses brindes fantásticos que a Tamires ganhou. Não tinha. Eles não davam, por exemplo, eu não ganhei colchão. E logo depois da minha Você foi um test drive, Márcio. Eu fui um test drive. E logo depois de mim, aí, juro, quando eu digo logo depois mesmo, tipo assim, 3 meses depois de mim, a Grid começou a enxergar onde estava errando e começou a acertar. Por exemplo, dava um hotel bom, dava colchão de ar de casal para quem chegava. Eu não recebi nada disso. Teve que se virar, mas deu certo. Não, Quanto tempo você conseguiu? Você ficou no Tennessee
E quando você chegou, você Fiquei. já foi direto para a sua área. Você não teve que trocar de Fui. área, não é isso? Não, fui Eles direto. reconheceram que você já era um enfermeiro nessa área, não foi? Muita gente Isso, pergunta isso. fui direto à psiquiatria. Eu sempre trabalhei com psiquiatria e fiquei direto na psiquiatria. A única diferença foi, eu fui para trabalhar na área, na parte de adulto na psiquiatria. Só que um pouco antes a gente conhece todos os setores e a pediátrico. E eu passei um dia na pediatria só para poder conhecer. E eu gostei muito. No final do dia, ele perguntou: e aí, você gostou da pediatria? Você nunca trabalhou, você gostou? Ah, eu gostei muito. Você gostaria de trabalhar nessa área aqui no nosso setor, em vez de no adulto? Eu assim, cara, eu gostaria. Foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque eu gostei muito de trabalhar com pediatria. Uma outra Então, realidade. eu gostei bastante, porque na adulto incluía geriatria. E eu assim, sinceramente, não consigo trabalhar com geriatria. É uma coisa que não é comigo. Entendi. E aí, fala, pergunta, Dani. O seu contrato com a ODP foi de quanto tempo? Então, de novo, naquela época, como na época dos dinossauros, a gente tinha as desvantagens, mas a gente tinha as vantagens de não ser tão explorado. Porque depois que as empresas começaram a perceber que dá para explorar o brasileiro, os contratos foram aumentando. O tempo de contrato foi aumentando. Não sei se o Great Python mudou. Mas eu sei que algumas empresas mudaram. Não vou falar assim, não vou citar nome por questão de ética. Mas eu já vi que algumas empresas aumentaram o número de contratos de horas, né? Que quanto mais brasileiro foi chegando, opa, dá para explorar esse povo aqui. Na minha época, a vantagem é que não teve muita exploração. Então eu fiz o contrato de acho que 2.000 e poucas horas, que dá 2 anos. Dava 2 anos redondos. São 2 anos ainda, Márcio. Inclusive, a ODP, se você for para eles e quiserem que eles fiquem preparatório para o NCLEX, eles não vão cobrar nada de ti. E o contrato ainda vai ter 2 anos. Ah, então, ótimo. Meu não tinha preparatório. Eu não sei se tinha preparatório para o NCLEX. Quando eu cheguei para eles, eu já tinha passado no NCLEX. Então, eu não precisei. Eu já cheguei lá adiantado. Então, eu não sei. Eu também com tudo. Mas eles me reembolsaram o valor do meu NCLEX, que eu gastei com o NCLEX, reembolsaram o meu valor que eu gastei com... Até o Visa Screen eu paguei. Até o Visa Screen eu paguei. Então, eles reembolsaram o Visa Screen, reembolsaram o meu NCLEX. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal, porque as pessoas perguntam assim pra gente, tá, mas eu quero encontrar uma empresa que pague tudo. A gente fala assim, gente, quem puder pagar, paga, porque lá na frente tem empresa que ela te reembolsa um valor que você gastou aí nesse processo de validação. E isso ajuda. E foi bom porque eu tava meio duro, né? E foi um dinheiro que eu não esperava ganhar. Desculpa, Márcio, fala pra gente quanto que você recebeu. Não, eu recebi o valor integral do NCLEX, o valor integral do Visa Screen e o valor total da minha passagem para Memphis. Ai, que legal. Tudo, né? Muito legal. É uma empresa eu recebi acho que $1.300 só de passagem aérea. Muito legal. Porque a passagem aérea para Memphis é caro. Então eles me pagaram $1.300 só de passagem aérea. Entendi. Ô, Márcio, quando você encerrou o seu contrato, né, que você acabou o contrato com a ODP, esse emprego que você conseguiu na Flórida foi fácil? Como é que foi isso? Tem uma pergunta. Então, eu quando terminei na ODP, eu trabalhava no hospital St. Francis, lá em Memphis, de uma rede de hospital que tem nos Estados Unidos inteiro, inclusive hospitais no sul da Flórida. E eu pedi transferência. Então, quando eu terminei o contrato com a ODP, eu fui contratado direto para o hospital que eu trabalhava. Então, eu passei de ser funcionário da ODP para o Tenet, que é o grupo de hospitais que tem nos Estados Unidos inteiro. E o Tenet tem um hospital no sul da Flórida. Depois de 6 meses de Tenet, eu podia pedir transferência. Então, eu pedi transferência para o sul da Flórida e eles me transferiram. Entendi. Você foi para Wellington, não é isso? O hospital que eu trabalhava em Delray. Só que as escolas em Delray não eram legais. Então eu vi que as escolas do sul da Flórida boa eram em Wellington, que fica mais ou menos 30 minutos de Delray. Então eu aluguei a casa em Wellington, mas eu trabalhava em Delray Beach. Entendi. Vai, Tami, faz pergunta que eu sei que você está querendo aproveitar o Márcio. Não tem pergunta não. Só queria dizer ao Márcio que essa semana eu estava com a ODP e nós falamos de você, tá? Ah, foi? Graças a Deus, eu tenho uma excelente relação com eles.
Eu tenho uma boa relação com eles. Eu recebi um prêmio como melhor enfermeiro estrangeiro na época. Ah, que legal. Eu ganhei um gift card que a Grande Peito me deu. Foi legal, foi uma premiação bacana. Eu fiquei muito feliz. Diz uma coisa pra gente, como é que foi para você agora fazer o Nurse Practitioner? Como é que você escolheu a escola? Tem algum financiamento? Como é que está sendo essa parte nova de educação para você? Cara, assim, prepare-se. Porque eu tinha uma ideia de escola diferente que é do Brasil. No Brasil, a gente tem muita coisa, por exemplo, é muita prova, é mais prova, aula e prova, aula e prova, aula e prova, e tem alguns trabalhos. Aqui é um artigo todo fim de semana, você tem que escrever. E tem prova, e tem artigo, e não tem aula. Não tem aula alguma. Esse que é o problema. Você tem, ele pode ser um capítulo tal do livro tal, você lê e faz uma prova no fim de semana. Escreve um artigo. Tá aqui, segundo esse autor, tá aqui o tema, você se pesquisa e faz um artigo sobre esse tema. Então é bem difícil. Para quem quer vir para cá, não é fácil. Ainda mais você trabalhando, não é fácil. E quando chega na época dos clinicals, que são os estágios, que é a parte que eu estou, me formo agora em outubro, é complicado, porque você tem seus 3 plantões e mais 3 dias na semana você tem que fazer seu estágio. E foi caro? Como é que está sendo para fazer o pagamento? Foi difícil entrar na caro, com seus brasileiros? E você tem que, se você quiser vir para cá com essa intenção, se você tem a intenção de fazer o Nurse Practitioner, inclusive eu vou voltar, hoje em dia, como tem muita gente já falando sobre migração vindo para cá e tudo mais, eu vou começar a voltar meu Instagram para isso, para informações sobre o mestrado, para quem quiser fazer. Quem quiser vir para cá e é com a ideia, se tem essa ideia de fazer o mestrado, traz diploma traduzido e histórico traduzido. Porque você vai precisar transformar a sua nota no brasileiro em formato GPA. Mas aí a Joseph Cione faz isso em 3 dias. É bem simples. E não precisa estar envolvido a escola. Você envia para eles e eles aceitam. Se tiver traduzido certinho, não precisa ser direto pela faculdade, entendeu? Melhor ainda. Chega de faculdade. Faculdade é muito complicado. Não tem assim, o dedo, não precisa ter o dedo da faculdade envolvido nessa história. Então essa é a grande vantagem de você fazer pela Joseph Cione. Então assim, depois que você conseguir isso tudo com esse documento na mão, aí você tem que ter experiência. A maioria das faculdades pede uma experiência na área que você quer fazer o mestrado. Você não pode chegar assim, eu quero fazer anestesiologia, que é o xodó de todo brasileiro que quer fazer anestesiologia por causa do sonho da autonomia que médico tem no Brasil. Mas as pessoas se esquecem a responsabilidade que vem junto com esse sonho e o trabalho que dá. Eu jamais faria anestesiologia, porque quem está aqui você vai ver o medo que é fazer proceder errado, cara. É diferente do Brasil. A gente tem medo de fazer proceder errado no Brasil? Tem, mas aqui é diferente. Porque aqui você vai para cadeia. Aqui você vai para cadeia mesmo. Então, assim, você tem o medo é horroroso. Horroroso. Você trabalha com... Você tem medo da morfina no início. Morfina você tem medo. Imagina se dar um propofol para um cara para fazer o cara dormir. É fogo. E pagamento, como é que faz? Tem alguma facilidade? Como é que foi para você poder fazer? Tem. O enfermeiro consegue? O seu hospital ajuda? Ele dá incentivo a você quando você está na faculdade, que você quer voltar para fazer um mestrado? A faculdade, a sua escola, desculpa, o seu hospital, dá algum incentivo? Depende, dá, mas é uma faca de 2 legumes, como eu costumo dizer. É uma faca de 2 gumes. Porque você vai ficar preso ao hospital. Eles podem até te ajudar, mas você fica preso com o hospital por 2, 3, 4 anos. Isso é uma coisa meio complicado. Mas hoje, aqui o governo banca, cara. Assim, no Brasil tinha o FIES, aqui também tem a mesma coisa. E é muito fácil de fazer e você vai conseguir sem dor de cabeça, mesmo se sendo residente permanente, você não precisa ser cidadão. E você consegue pagar esse retorno de volta, esse estudo, esse empréstimo, a perder de vista um tiquinho por mês, 6 meses a 1 ano depois de formado.
Entendeu? Então eu preferi não usar nada da faculdade, do hospital, porque eu não preciso ficar preso a eles. Entendeu? Eu não preciso ficar preso ao meu empregador. Eu posso, vamos supor, surgiu um cara que me ofereceu um salário muito maior. Se eu aceitei a ajuda deles, eu não vou ser obrigado a dizer não para esse cara que me ofereceu muito mais dinheiro, porque eu um contrato com o empregador que me ajudou, entendeu? Acho que para mim não valeria a pena. Exato. É muito importante quando você finaliza o contrato com o sponsor, prestar atenção no que os hospitais oferecem. Às vezes, elas te oferecem um bônus muito alto, só que te amarra no contrato. E aí, mais na frente, tu pode ter uma oportunidade muito boa e tu tá amarrada com esse contrato. E você não vai conseguir. Não vai conseguir. Custo de vida aí na Flórida, como é que tá? Assim, tá um pouquinho alto, né? Não é dos mais baratos, não, porque aumentou muito o custo de moradia. O custo de housing, que a gente chama aqui, aumentou muito, 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 muito. E isso está impactando muito no preço. E aqui em Orlando tem um outro custo que as pessoas não costumam colocar, que é pedágio. Tá vendo? É uma coisa que quase ninguém fala. Pedágio. Porque todo lugar que você vai, aqui em Orlando é igual São Paulo. São Paulo, cada esquina que você vai tem pedágio. Aqui em Orlando, a mesma coisa. Você errou um caminho e foi para outro pedágio. Aí tem que voltar para pedágio de novo. É pouquinho? Mas no final das contas, quando eu trabalhava em Ocala, por exemplo, que era uma distância mais longa, eu gastava por semana de pedágio em torno de $100 por semana de pedágio. Poxa. Só de pedágio. Então, isso encarece muito o custo de vida aqui de Orlando. Custo de pedágio, fora moradia, né? Aumentou muito o preço de moradia. Então, na Flórida tem esse custo. A alimentação também aumentou muito. A alimentação aumentou, mas assim, a alimentação aumentou em geral. É uma coisa que eu não a Flórida é o mesmo preço, por exemplo, se eu for na Nova York, a alimentação é igual. Mas uma outra coisa do problema de você morar na Flórida é que, como tem muita opção de lazer, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Nossa, que problema ruim. Meu Deus. Não, é uma coisa que você tem que... É uma coisa que tem que pensar. Você tem que separar uma grana. É diferente de você morar no Tennessee, por exemplo. Por exemplo, a Dani vai para o Tennessee. Vai para o Tennessee. Aí ela vai ter, assim, bar e restaurante. Mais nada. Morri de rir ontem, João, olhando a internet, né? Vendo as fotos da Dani, lá não tem nada para fazer. Nada pra fazer. Aí já vai enriquecer, economizar. E tem coisas outdoor para fazer. Lá tem muita coisa outdoor, muito passeio. Você vai ver trekking, eu não sei como é que é isso em português, mas caminhada, fazer trilha. Tem muita coisa pra você fazer trilha. Agora, quando você aqui na Flórida, aí não, são os parques. E se querendo ou não, se você, mas eu compro o passe anual, beleza. O passe anual da Disney, o mais barato é $500 por cabeça. Então, se você tem uma família de 5 pessoas, pensa só. 5 vezes 5, 25. $2.500 só de passe. Morar na Flórida é preju. Então tem essa desvantagem. Então você tem filho. Porque você vai ter que proporcionar isso para os pequenos. Entendeu? Aí você inclui isso no custo de vida. Mas é muita vantagem. Quando tem pequeno vir para cá é muita vantagem. Tá? E lá, um dos motivos de eu sair de Tennessee é porque não tinha nada para fazer com os pequenos lá. Não tinha nada para fazer, entendeu? Então, se eu fosse morar sozinho, não tenho família, aí eu preferi morar no Tennessee, eu preferi morar em Nova York. Mas com filho pequeno, a Flórida ainda é a melhor opção. Na minha opinião. Gente, vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer? Porque eu tenho uma aqui. Pode fazer. Márcio, quando você faz um balanço geral aí, desses anos aí, você chegou em 2016, não foi? Foi. A gente sabe da vida do Márcio toda, gente. Toda, não tem noção. 2016. Tudo. A gente sabe do processo, a gente sabe tudo. Engraçado que eu tenho seguidor que já tem seguidor, que começou como seguidores, virou amigos, são meus vizinhos hoje. Moram no mesmo condomínio que eu.
E tem uma que mora no mesmo, que trabalha no mesmo plantão que eu. Tá no mesmo hospital, no mesmo plantão. Legal. Eu costumo dizer, fulano me Olha. conhece, ela, Márcio. Quem não te conhece, Márcio? Mas fala, desculpa, eu te interrompi. 6 anos que eu tô aqui, fala, Dani. Quando você faz um balanço geral aí, você fecha seus olhos e você olha para trás e vê o que você deixou, que é a família, isso pesa, né? E aí você hoje olha para o que você tem, para o que você se tornou, né? O que você pode ainda conquistar. Valeu a pena? Tá valendo a pena? Sim. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Ter um discurso, o meu Brasil. Não, valeu a pena. Valeu. Eu gosto muito do Brasil, minha família toda tá lá. Só que aqui é diferente. Você tem. É um perrengue diferente. É um perrengue mais confortável. Você passa perrengue? Passa, mas é um perrengue mais confortável. É um perrengue no ar-condicionado. Não é diferente de você passar um perrengue no Rio de Janeiro sem ar-condicionado. Né? Então. Gente, eu não sei se a gente vai conseguir responder todo mundo. A minha tá falando que tem um monte de pergunta aí. Fala, Márcio, desculpa, perdão. O meu travou, eu não consigo ver nenhuma pergunta. O meu travou aqui. Eu não consigo ver nem quantas pessoas... A maioria das pessoas está perguntando quanto é que mais ou menos, que o enfermeiro ganha na Flórida. O enfermeiro RN, isso. Tá, acabou de chegar. O enfermeiro que acabou de chegar está ganhando em torno de entre 30 e 35 dólares, embora já tenha visto alguns enfermeiros ganhando mais. Mas em média de 30 a 35 dólares de primeiro salário. Isso dá em torno de botando os descontos, 2.200 dólares por quinzena. Entendeu? Hoje em dia, como o custo da Flórida é um pouco mais alto, se você quiser morar num bairro melhor, você vai passar um apertozinho. Porque você vai pagar em torno de aluguel. Eu sempre costumo dizer que tem uma quinzena da pobreza e uma quinzena normal. A quinzena da pobreza é a quinzena que você paga o aluguel. Não sobra quase nada. Então tem a quinzena da pobreza e a quinzena ok. Então se você não vier para cá com dívida de cartão de crédito, dívida de carro, a sua única dívida seja moradia e alimento, e aí vai dar tranquilo. O dinheiro dá, né? Outra pergunta que fizeram aqui para mim é: quanto mais ou menos você acha que hoje o enfermeiro deveria ir para a primeira chegada? Você já está falando sobre valores. Quanto você... De quanto você está falando? Para vir tranquilo. Assim, de 8 a o céu é o limite. Claro. No mínimo, a partir de 8 a o céu é o limite. Acho que o ideal, se você vindo com 8 conto, se você não dá para comprar carro, mas você vai ter que financiar o carro. Se você puder vir com 8 conto mais um dinheirinho para você comprar um carro usadinho, seria o top do top do top. Rico. Ia ficar bem. Aí você fica bem. Você fica bem. Crianças, pode trazer mais, tá? Você vai ficar bem. Se você vier, vamos supor, com 8 conto e sei lá, uns 6 conto para comprar um carro usadinho, vai ficar bem. Vai dar para fazer. Bem. O Márcio, a Luana está falando aqui o seguinte, uma pergunta legal. Qual a ideia com relação à poupança, quanto a poupança para a universidade das crianças? Quando eles né, quando estiver na família, por exemplo. Ô Luana, entre em contato com a Soraya, que ela vai te responder isso perfeitamente, porque ela trabalha com isso. Olha que legal. Tá? A Soraya Tayá, ela trabalha com isso. Mas existe planos de você fazer uma poupança, um grupo de um saving account para a educação dos filhos. Tá? E aí entra em contato com a Soraya, que ela trabalha com isso. E aí ela vai poder te ajudar muito. Ô, Márcio, pede a Soraya para dar um oi pro pessoal ver o Instagram dela. Soraya, dá um oi. E diz o seu Instagram pra gente. Fala o que você faz, Soraya. Tá quebrando aqui no meu celular, meu filho. Eu? Eu tô sem celular não, Soraya. Ela tá lá atrás, ó. Não. Tá aparecendo eu. Vou botar aqui, ó. Soraya. As crianças estão com o celular dela. Pronto, botei aí, ó. Soraya aí, Márcio. Botei aí, ó. Soraya Tayá.
Márcio, Soraya tem planos de deixa eu ver. finanças, tá, gente? Muito legal o trabalho da Soraya. Então, vão dar lá uma E é checada. brasileira, então assim, a gente pode conversar tranquilamente, uma pessoa que E tá pra ela não ajudar. cobra para dar informação, então pode ficar tranquila. Ela não Pode cobra sem nem. medo. A consultoria é toda gratuita, não cobra nada. Então, gente, já marca esse arroba aí, já começa a seguir, que depois a gente vai trazer a Soraya para conversar sobre esse assunto com a gente aqui no NAN. E Já fica o convite. ela trabalha com aposentadoria e com savings account, então ela sabe tudo Maravilhoso. isso. Márcio, hoje, se você fosse começar o seu processo hoje, o que você faria de diferente, a não ser fazer pela Joseph? Você já falou, né? A não ser fazer pela Joseph, talvez me preparar melhor financeiramente. Isso que ele tinha falado. Tem mais alguma pergunta, gente, diferente para a gente poder liberar o Márcio? As meninas estão na rua. Tá tranquilo. Eu queria ter mais tempo para poder assim, muita gente me convite me fazer live, só que com o mestrado tá acabando comigo, cara. Eu confesso que o mestrado tá Se você assim, puder deixar até outubro. gente, tá amarrado. A partir de outubro, aí eu libero. Outubro termina, aí eu vou ficar livre. Mas Então, até outubro. Separa, ó. A primeira semana de outubro é sua para você descansar. A segunda você já tem a live marcada com a gente. Para contar como é com você, practitioner, que a gente quer saber tudo. Como é eu ser vou, depois eu da vou formatura, fazer, a gente quer saber vou tudo. fazer isso sim. Tá, sim. Eu vou filmar a formatura, Márcio, que todo mundo tem aquele sonho de ir na formatura nos Estados Unidos, né, cara? Aquela formatura nos Estados Unidos é legal, né, cara? Que eu falei, não, todo mundo tem vontade de... Não, tá travando aqui, que eu tô dirigindo aqui, tô passando num lugar que tem pouca área. Você termina em outubro, né? Sim, termina em outubro. Não, primeira semana é sua de descanso. Segunda semana vai ser uma live com a gente. Pronto. Pronto. A gente faz com mais tempo. Ninguém. Tá bom? Aí faz com tempo. Deixa um recado pro pessoal que tá assistindo, que tá nesse processo. Sim. Obrigado por ter deixado falado sobre isso. Eu queria mesmo falar sobre isso. Me lembrou bem. Gente, vocês que estão vindo para cá, tire o preconceito da cabeça de vocês. Aqui não tem técnico de enfermagem. Então, o enfermeiro aqui nos Estados Unidos, ele trabalha como técnico de enfermagem no Brasil trabalha. Então, se você é acostumado a ser um enfermeiro que é mais burocrático do que aquele enfermeiro mão na massa, vai passar perrengue. Vocês conseguiram ouvir ou travou? Tem que colocar a mão na massa. Conseguimos. Como é que... tô perdendo a área aqui. Fala, travou? Isso. E o que você deixa de mensagem aí para os novos que estão chegando, que não conhecem esse processo direito, que está entrando nesse mundo agora? Então, acho que agora melhorou um pouco a área. Não sei se você já ouviu. O sinal dele tá ruim. O sinal do Márcio está ruim, mas acho que vai voltar já já. Travou. Ele tá dirigindo lá e aí vai perdendo sinal. Se não voltar, gente, acho que a gente conseguiu. Mas teve uma pergunta aqui que dá pra gente ir conversando, que é após o mestrado dele, com o que ele vai trabalhar. Depois que faz o mestrado, basicamente, entre aspas, o Márcio pode prescrever, ele vai pro plantão lá, e ele não vai ser o enfermeiro que vai prestar o cuidado direto para o paciente, né? Ele pode ficar um call e dar ordens por telefone, é basicamente quase um médico. Se ele quiser a própria clínica dele, ele pode ter. Então, assim, ele não vai ser aquele enfermeiro que, por exemplo, vai ter uma admissão e ele vai começar a start um IV, vai dar as primeiras medicações. Não. Eu vou entrar lá já. Oi, voltei. Volta para encerrar. Então tá, deixa eu terminar de falar com vocês então. Então, eu acho que a maior dica que eu dou para a galera que tá começando agora é o seguinte:
não vim com essa ideia de que difícil, vou trabalhar. Acha que vai ser enfermeiro, que nem o enfermeiro no Brasil é. No Brasil, assim, o enfermeiro ele acaba querendo. Não estou generalizando, gente, por favor, não me interpretem mal. Eu sei que cada área é uma área diferente, cada setor é um setor diferente. Mas geralmente o que acontece é o enfermeiro ter muito mais trabalho burocrático e quem fica com grosso, pesado, é o técnico de enfermagem, né? Essa é a nossa realidade, né? Eu já fui técnico de enfermagem, eu sei como é que é. Agora, aqui não tem técnico de enfermagem. Então o enfermeiro vai trocar paciente, o enfermeiro vai dar toda a medicação, não vai pedir esse 10. Poxa, o técnico dá a medicação enquanto eu faço aqui aprazamento. Não vai ter isso. Você vai aplicar toda a medicação. Pode ser um comprimido que for. O técnico de enfermagem aqui nos Estados Unidos não pode dar um comprimido para o paciente. Não pode. Então, a gente fica com todo cuidado. Então, é um trabalho braçal, pesado, cansativo. E não tem horário de descanso. Então, são 12 horas acordado a noite toda. Se você vai ver para emergência, a Pri tá aí, ela pode falar comigo. É pesado. É pesado. É um trabalho cansativo. No final do dia, aquela história... Você vê filme, né? O cara tá morto, já chega em casa e cai no chão dormindo. No Brasil, eu trabalhava 12 horas de dia, ia pro meu outro fazer. Aqui é quase impossível você trabalhar 24 horas. Seria quase impossível para o enfermeiro trabalhar 24 horas aqui. Eu não conheço nenhum enfermeiro que trabalha 24 horas. Tamires, você já viu? Conhece algum enfermeiro que consegue fazer 24 horas aqui? De jeito nenhum, Márcio. Já sai morrendo para casa. Eu não conheço. Eu nunca vi nenhum fazendo 24 horas. Já chega, de esgotar. Então, quem está querendo vir para cá, começando para então, uma dica que eu dou. Prepare-se mentalmente de que aqui você vai ter um trabalho mais braçal do que no Brasil. Ó, a Pri está dizendo que deu 11 quilômetros na emergência, em plantão. Eu fiz, um dia desse eu contei, viu, 8 milhas. Olha isso. 8 milhas. É a única coisa boa, você faz exercício olhei no relógio, trabalhando. Eu olhei no meu relógio, andei 8 milhas. É muita coisa. 8 milhas dá mais ou menos, sei lá, acho que 12, 13 quilômetros, não sei quantos. É muita coisa. Muita coisa. E é sem sentar. Quando eu tinha plantão, quando eu conseguia sentar. Eu não conseguia sentar, bem difícil. Então, para quem está começando agora, não é moleza. É difícil, mas vale a pena. Não quero botar água no chope de vocês. Porque uma vez eu abri aquela caixinha de perguntas anônimas, uma pessoa falou que às vezes o que eu falo desanima. Não, mas desculpa, então, eu não quero botar água no chope de vocês, não. Só quero alertar, porque eu já vi enfermeiro chegar aqui e falar assim, poxa, não é nada disso que eu pensei. Poxa, não é nada disso que eu pensei. Eu pensei que fosse mais fácil. Eu já vi enfermeiro questionando isso. Falar a verdade, e os perrengues que passa e tudo. Não é fácil, não. Mas não é fácil, aqui, a gente fala isso, né? Ninguém que esconde nada de ninguém. Tem o seu lado bom, né? O reconhecimento é fantástico. As pessoas respeitam muito o enfermeiro, porque a enfermagem... Me perguntaram assim, por que quais são as desvantagens de ser enfermeiro? Porque uma enfermeira da Alemanha falou, por exemplo, que aqui na Alemanha é bom, mas a desvantagem é que você fica sobrecarregado, trabalha muitas horas e ganha pouco. Qual é a desvantagem de ser enfermeiro nos Estados Unidos? Por que americano não quer ser enfermeiro? Por que está tendo déficit de enfermeiro aqui nos Estados Unidos? Uma coisa que eu cheguei à conclusão é enfermagem aqui nos Estados Unidos é considerada uma das faculdades mais difíceis que existe. Verdade. O número de evasão escolar para enfermeiro aqui nos Estados Unidos é altíssimo. É igual a engenharia química no Brasil. De cada 50 alunos que entram de enfermagem nos Estados Unidos, 10 se formam, 15 se formam. A maioria desiste pelo caminho, porque é muito difícil. Aqui, o curso de enfermagem daqui nos Estados Unidos é mais curto que no Brasil, só que é mais difícil. É muito mais exigente que no Brasil. Verdade. Mas, tirando essa dificuldade, o perrengue, que ninguém aqui esconde nada de ninguém,
tem o seu lado bom, né? Tem o seu Tem, lado tem. tem hoje, quando você olha para os teus filhos e você vê o que está podendo Exato. proporcionar para eles. Uma coisa que eu sempre menciono, desculpa te interromper, uma coisa que eu sempre menciono é o seguinte, é o fato de eu parar no sinal vermelho. Você que é do Rio, né? Eu também. No Rio ninguém para no sinal vermelho. Então aqui, eu fiquei assim, eu parei um dia desse, eu parei no sinal vermelho, eu fiquei assim, assim que eu tive me mudado pra cá há pouco tempo, eu parei no sinal vermelho, eu lembrei, cara, eu paro no sinal vermelho. Não importa a hora. Andar com vidro abaixado. Eu não estou acostumada. No Brasil, não ando com vidro abaixado. Dia nenhum, pode estar frio, está calor. No Rio de Janeiro, eu não ando. Ninguém entende que isso é muito importante. Que isso impacta na tua saúde mental. De uma maneira que é... É impressionante. Isso é impressionante. Não estou falando de preço. É a sensação de segurança. É impressionante. E você pode morar em cidades tidas como perigosas aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, Memphis, onde eu morei, é tida como uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Perigosa nada. Sabe, eu odeio. O Rio Aqui do Rio de Janeiro, sabe, é impressionante. Isso é uma vantagem. Acho que a menina, uma pessoa falou aqui, né? No Brasil, se trabalha pra caramba, plantão de 18 horas e ganha um pouquinho mais sem valorização nenhuma. Infelizmente, isso é verdade. Aqui nos Estados Unidos, você tem uma valorização danada. Você é muito valorizado. Pode não ser financeiramente, a gente poderia ganhar um pouco mais financeiramente, mas valorização de pessoa, de sociedade é impressionante. Gente, outra coisa, falar de atraso de salário, né? A gente no estado do Rio de Janeiro não tem isso. A gente sofre muito com isso, né? Então, assim, aqui não tem isso. Sofre muito com isso, atraso de salário. Eu cheguei a trabalhar, fiquei meses sem receber, né? E todo mês aquela ladainha, aquela história. O pagamento vai cair na conta. Não vai, fica tudo naquela expectativa. Cara, eu lembro de um Natal, a gente trabalhando na véspera, né? Na 23 ou 24, e você não tem dinheiro para poder pagar a ceia. As pessoas não têm dinheiro para poder comprar o frango, para poder assar, para poder dar o que comer para a família. Isso é assim, para mim. Eu trabalhei num PSF no Rio de Janeiro, trabalhei numa OS e eu fui demitido, a OS acabou e eu nunca vi o dinheiro da rescisão de contrato. Nunca vi. Fala isso, eu estou passando exatamente por esse problema. Eu nunca vi o dinheiro da rescisão. E era um dinheiro, na época, era um dinheiro tipo 10 mil reais. Nunca vi. Nunca vi. E era um dinheiro bom, tipo assim, 10, 15 mil reais. Nunca vi esse dinheiro na minha vida. E quando que acontece isso nos Estados Unidos? Não, isso não acontece. Nunca. Não acontece. Nunca. Isso não acontece. Isso não acontece mesmo. Isso é inconcebível. Eu tava brincando. A minha filha começou a trabalhar aqui. Ela tem 15 anos, ela pode trabalhar, então ela trabalha pouquinho. Porque ela quis, trabalhando como no Firehouse Subway, como se fosse um Subway diferente aqui, você tem mais opções. E é um pouco mais elitizado. E ela ganha, assim, um salário dela é trabalhando 15 horas por semana só. 15 horas. Mais de gorjeta. O salário dela, com desconto, ela ganhou 200 e poucos dólares numa semana. Ou seja, ela consegue fazer as compras de mercado numa semana para um casal. Quando no Brasil você trabalhando 15 horas, você conseguiria ganhar o suficiente para fazer as compras de um casal numa semana. E num trabalho que não precisa, não tem especialidade. Não, nenhuma. Né? É uma criança, né? Tem 15 anos. É uma criança trabalhando e ela ganhou 210 dólares, mais ou menos, para trabalhar uma semana, 15 horas, nem numa semana, 15 horas. E o salário que ela ganhou era suficiente para ela conseguir fazer a compra de uma semana. Se ela fosse casada com uma pessoa, ela poderia conseguir comprar a compra da semana. Exatamente, é isso que a gente fala. Trabalhando 15 horas. O poder de compra é diferente, a liberdade, né? Não sei se você sabe, né, a situação da Cris. A Cris é um exemplo que separa, assim, o caso da Cris, que é uma concursada de muito tempo já, tinha uma estrutura no Brasil. Quando você para e fala assim, meu Deus, ela tá né, colocando tudo assim. E imagina a gente que não tinha nada. Você era concursado também, né? Sou. Era. No caso, não. Eu, tipo assim... Aí eu fico imaginando vocês. Então, assim, quando a pessoa fala assim, será que vale a pena investir nesse processo? Vale por isso. É o que eu tô falando, vale por isso. Eu ganhava bem. Eu era um dos poucos privilegiados enfermeiros que ganhava bem no Brasil. Eu não vou cuspir pro alto dizer que eu era...
Não, eu ganhava muito, muito, muito bem no Brasil. Mas por que que eu ganhava bem? Porque eu tinha 2 empregos, trabalhava 72 horas por Em semana. compensação, você não tinha vida Pra nenhuma, Não zero. tinha, ter mais de trabalhava 72 horas por semana. Aqui eu trabalho 36, é a metade. E eu Não. consigo sustentar minha família trabalhando num emprego só. E é muito mais do que só dinheiro, porque eu trabalhava 30 horas, trabalhava até mês passado 30 horas, mas a segurança, a possibilidade de crescimento, a tua família com qualidade É. de vida, essas coisas é intangível. As pessoas me perguntam, mas por que você está largando tudo isso? Porque tudo isso que eu tinha no Brasil não se compara com a vida do imigrante numa posição legal, num país Quando que você tem vem pra cá, respeito no Fia? primeiro mundo. Quando você Ai, vem pra cá? eu não sei, a gente tá organizando aqui a vida da Alemanha, porque eu tenho que desfazer dessa casa aqui também, mas muito provavelmente no final do ano a gente já tá junto, todo mundo junto aí, graças a Deus. Ah, que bom, que Vai bom. dar tudo Tem que certo. vir logo. Márcio e fazer o churrasco, tá? Sim, Fazer sim, o é engraçado. churrascão. Todo mundo que vem aqui tem que ir Todo lá em mundo, casa, cara. claro, é um ritual. É o ritual, a gente vai fazer o Luxus Brasil Exato. lá, a gente vai se encontrar todo mundo lá. É, A gente costuma dizer lá que é a embaixada lá dos enfermeiros. Com Tem que certeza. parar lá. Tem que parar lá embaixada dos enfermeiros. Gente, é gratificante. Você se cansa. Tem dia que você tem vontade de chorar, vontade de largar tudo. Mas acaba não largando, não vai fazer isso. Mas vale a pena. Assim, é uma coisa. Você vê que é gratificante você poder comprar uma coisa. Sabe? Eu estava conversando com minha filha. Embora eu ganhasse bem no Brasil e tudo mais, eu não comprava brinquedo pra minha filha toda semana. Porque é caro. Uma bonequinha que aqui eu pago $20 aqui, $15 aqui, no Brasil é $500, cara. R$ 500. Sabe? É uma coisa absurda, não, é um preço absurdo que não tem cabimento, cara. Sabe? É uma diferença, uma disparidade muito grande. Então, são situações que assim, você vê, pô, vale a pena, sabe? É um Vale. perrengue que você passa, mas vale a pena pela sua família, por você, tudo mais. Prepare-se bem para o futuro. Tá? Por isso que o trabalho que a Soraya está fazendo é importante, porque a gente chega aqui depois de burro velho. E vai começar a aposentadoria depois de burro velho. Diferente do americano que está aqui desde que nasceu. Né? A gente chega aqui, eu cheguei aqui com quase 40, 38 anos. Então, imagina se você começar a pé de meia para se aposentar com 38 anos. Eu Entendeu? sei, depois a gente vai chamar realmente a Soraya, porque eu quero conversar muito sobre isso. Porque é Muitos muito enfermeiros, importante muitos isso, cara. enfermeiros que estão numa condição parecida com a minha, com a nossa, que já trabalham há mais de 15 anos no Brasil, que tem um salário estável, que é concursado, está com medo de ir, porque não entende Por como causa vai disso, fazer. E aí a gente vai conversar com a Soraya, com certeza, para poder explicar para as pessoas como é que você reconstrói uma vida para ter uma segurança, para que esse não seja um empecilho de começar uma vida nova. A outra dica que eu dou também, se possível, se você conseguir manter um plano de saúde no Brasil, é uma coisa legal. Isso. Se você tiver que fazer uma cirurgia eletiva, você vai no Brasil, faz a cirurgia com o plano de saúde cobrindo, e depois você volta. O único gasto que você vai ter é que passagem aérea custa $500, $600. Vale muito a pena. Boa, viu? Odonto também, eu não sei como é aí, mas na Alemanha Sim, é muito caro. É a mesma coisa. Se você puder manter um plano de saúde de odonto no Brasil, ou de plano de saúde no Brasil, seria muito bom. É uma vantagem. É um smart move, que nem a gente fala aqui nos Estados Unidos. Então, Márcio, a gente quer te agradecer demais esse tempo Eu que você fico usou aqui feliz. com a gente. Eu fico Porque, assim, feliz de você poder não tem noção de ter como é, acontecido. de ter A gente namora acontecido. esse encontro há quanto tempo e parece aquele namoro platônico, né? Nunca acontecia. Mas finalmente aconteceu, né? O Márcio Amém. falou que estava ansioso. Veja se pode um negócio desse. Ansioso. Agora aconteceu, né? Finalmente esse namoro saiu. Olha, A gente Márcio, espera que você tenha inspirado ainda mais enfermeiros, que as pessoas vejam seus vídeos, porque eles são realmente, até hoje, são muito atuais, são basilares. A gente agradece muito, porque cada uma de nós aqui, com certeza, e muita gente que já está nos Estados Unidos se inspirou em você. Isso é um dos motivos para a gente estar fazendo esse movimento. A gente agradece demais. Feliz. Pode falar. é um Bruno. agradecimento Fico feliz. coletivo mesmo, viu? A gente tem uma gratidão e um respeito muito grande por você. É de coração mesmo. Se não fosse você, Vocês são Fico família. feliz, fico feliz. Assistir Fico feliz. Pessoalmente, gente, ó. Pessoalmente é melhor ainda. olha, eu falo, olha, eu fico vendo as pessoas, né, chegando lá, indo abraçar o Márcio e tal. Eu falei, gente, eu não tenho
eu não tenho noção de como que vai ser, porque eu sou muito chorona, sabe? É tipo assim, eu já vou caminhando, vai ser igual cena de novela, eu já vou caminhando já e olhando pro mar, assim, Chorando. as lágrimas abaixo. Feliz. Eu fui feliz de poder fazer parte desse movimento, sabe? Fico muito feliz. A Viviane, uma outra enfermeira que fica há pouco tempo me chamou para fazer uma apresentação, num agradecimento, num jantar de agradecimento que ela fez. Aí ela me abraçou, chorou e tudo mais. Eu fiquei tão feliz e a história de vida dela é interessante. A Angélica, que agora tá também, a história de vida dela é linda e ela também ficou muito emocionada. O marido da Faíla também, quando me viu, ficou muito emocionado. Eu não quero nem falar mais. Vamos encerrar, gente, senão eu começo a chorar agora. É uma corrente do bem. A gente quer te agradecer. Eu espero vocês aqui em breve, por favor, gente. Espero vocês aqui muito em breve. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada por tudo. Um beijo. Uma noite Um beijo. e uma tarde abraço para maravilhosa. sua família. Um abraço. Obrigado, querido. Obrigado. Avisa para a Soraya que ela está convocada, porque esse assunto Vou falar com ela. interessa muita gente. A gente vai conversar sobre isso nas próximas lives. Combinado? Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Bom descanso aí. Gente. Bom passeio. Bom Obrigado. passeio. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Para quem tchau. fica, um beijo. Qualquer dúvida, manda pra gente no direct. A gente vai respondendo ao longo da semana. Pode Obrigada entrar em mais contato comigo também. Se precisar qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. A gente deixa tudo beijo. lá no Stories. Um beijo grande. Tchau, tchau. Gente.